Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é Abraão, mesmo sendo rico, serviu e ainda ficou em pé na posição de servo. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Gênesis, capítulo 18, versos 1 a 8. E no tema da mensagem de hoje, irmão, nesse vídeo de hoje, Deus está chamando a gente para humildade. Não que você seja arrogante ou soberbo, não. Deus está dizendo, mantenha a humildade. A soberba, ela é a sala de espera da queda, da ruína. Então, Deus está nos chamando. Aqueles que estão sem humildade, Deus diz, ei, abaixa a bola, seja humilde, faça como Abraão, mesmo sendo rico, ele serviu. E a Bíblia, irmão, vai nos dar um detalhe aqui que poucas pessoas veem ou estudam sobre o assunto. Nós vamos ver que nesse texto sagrado, a Bíblia vai dizer, e Abraão ficou em pé. Por que Abraão ficou em pé? Naquela época e até os dias de hoje, a gente sabe um mordomo em alguma casa dos ricos, dos granfinos, o mordomo, quando tem um almoço, um jantar, uma reunião, o mordomo fica em pé, aguardando o seu senhor, o pedido, e se está faltando alguma coisa, e ele vai, avisa a copeira, a cozinheira, avisa os outros encarregados para levar algo para a mesa. Então, na Bíblia, quando a gente vê, e Abraão permaneceu em pé, é posição de servo, de humildade, sabe? É o que nós temos que ter, meus irmãos, tanto na igreja, tanto algum cargo eclesiástico na igreja, tanto algum cargo na empresa. Se você é funcionário e Deus te colocou num cargo lá em cima, não pisa quem está lá embaixo não, porque nós já vimos muitos aí, muitos funcionários virar patrão e patrão virar funcionário. Então, nesse texto sagrado que nós vamos ler, e nós já temos aqui algumas versões, como essas Bíblias aqui, NTLH, NVI, Bíblia Judaica, já deixei tudo aqui mastigadinho para eu passar para os irmãos, para a gente poder entender esse estudo de hoje. Mas o vídeo de hoje é Deus nos chamando para manter a humildade ou para ser humilde, porque a soberba antecede a queda. Vamos ver, meu irmão, no texto sagrado que está dizendo, Gênesis capítulo 18, versos 1 a 8. E depois nós vamos voltar um pouquinho aqui, nós vamos só ver um pouquinho do que Abraão tinha. Homem rico, milionário, mesmo assim, serviu e ficou em pé na posição de servo. É isso que nós temos que ser, meu irmão, porque o servo é assim, tem que estar em pé, na posição, pronto, sabe? Para fazer as coisas do reino, as coisas de Deus, sabe? Você tem que ser humilde também na tua casa, tem que ter humilde com a tua empregada, hoje não chama mais empregada, né, irmão? É secretária, mudou todo o nome, até o metiolate que ardia não arde mais. As coisas mudou e mudou bastante. Então, vamos ler o texto sagrado, para a gente poder decorrer o assunto e entender o que Deus quer conosco. Deus promete a Abraão um filho. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda. Presta atenção, meu irmão, na Bíblia, ele estava assentado. À entrada da tenda, no maior calor do dia, segundo alguns estudiosos, meio-dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro dele, prostrou-se em terra, reverência, e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. Abraão era rico, Abraão teve um chamado, ele poderia falar, eu sou o cara, Deus falou comigo, eu sou o cara. Irmãos, vamos manter humildade, porque tem gente, irmão, que às vezes é revelado na igreja e já acha que é a 4ª pessoa da Trindade. Não, meu irmão, isso é a misericórdia e a graça de Deus. Mantenha a humildade.
Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram a este teu servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Olha só, irmão, ele tinha empregados a seu favor, mas Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou o novilho tenro, ele foi atrás para pegar o melhor para aqueles homens, né? Um tenro e bom, e entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé. Olha só o detalhe, meu irmão, que eu tinha dito. Tem muitas pessoas que não se apegam aos detalhes. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Irmão, só para a gente ter uma base do cacife de Abraão, para a gente depois entrar aqui no resto da palavra. Abraão, no capítulo 13 de Gênesis, Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Irmãos, prata, gado e ouro. Hoje em dia, às vezes aí, sei lá, né? Vou colocar até na posição de eu. Você troca de carro, qualquer coisinha, compra uma camisa melhor, um relógio, já se acha o topo do cara. Não, vamos manter a humildade. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los. Olha só, meus irmãos, a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podia morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ou seja, eles estavam falando: aqui não dá, leva o teu gado para lá, porque aqui só tem capim para o nosso. A terra, a Bíblia vai dizer que já não estava suportando mais eles, meu irmão. De tanto gado, Deus estava abençoando eles que tiveram que separar, né? Abraão possuía gado, prata e ouro e, consequentemente, muitos servos à sua disposição. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então, eu quis ler esse capítulo 13 só para a gente entender o cacife, o grau de Abraão. E ele foi ainda, irmão, servo, se colocou na posição de servo, irmão. Ele serviu e ficou em pé. Olha só esse texto sagrado aqui, vamos ler o capítulo 18, meu irmão, versos 8, para a gente poder entender em outras versões. A versão NVT, nova versão transformadora. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comia, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Abraão o quê? Permaneceu à disposição deles. Se colocou como servo, como humilde. Ele poderia ser arrogante, como qualquer um de nós, um abestalhado. Compra um relógio bom, já se acha. Uma calça boa, já se acha. Um computadorzinho bom, já se acha. Um carrinho bom, já se acha. Abraão não. Ele permaneceu à disposição deles, versão NVT. A NVI, nova versão internacional. Todas essas versões, pela graça de Deus, nós temos, tá, irmão? Estamos só agora trocando o tamanho das letras, como essa aqui que eu adquiri esta semana, NTLH, letra maior, né? Eu já tinha uma dessa com letra menor, doei e Deus me abençoou. Estamos acabando de ler
a NAA, Nova Almeida Atualizada, e já vamos entrar nessa daqui. Então a NVI está dizendo o quê? Trouxe então coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore, ou seja, ele ficou perto deles, à disposição. Isso que é um servo, irmão, humilde. Temos que estar à disposição para ajudar. Quando é no teu serviço, esteja à disposição do teu Senhor, sabe? Você que é patrão, você é crente, dá uma olhada também como é que está os seus funcionários, esteja também à disposição deles para ajudá-los, tá? Sabe? Porque Deus vai te abençoar. Seja humilde, não seja arrogante. Como eu disse, tem muito funcionário que vira patrão e tem muito patrão que vira funcionário. A NTLH, que é essa daqui, nova tradução da linguagem de hoje. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida, mesmo sendo rico, ouro, prata e gado. Ele mesmo quis servir a comida. Servo, humilde. Ele tinha bastante pessoas ao lado dele para trabalhar, não tinha muitos servos. Ele poderia ser arrogante e falar: ei, prepara, traz isso, traz água, traz leite, coalhada, e eu vou ficar sentado porque eu sou Abraão, eu sou o cara. Não, ele ficou em pé, como eu disse no começo do vídeo, como mordomo. Lembra do mordomo lá do Alfredo, do Papel Neve? É mais ou menos isso aí, irmão. Sabe, uma mesa grande na casa dos ricos e o mordomo fica em pé à disposição do seu senhor, todo mundo comendo, dando risada, falando besteira, mas o mordomo ele fica na posição de servo. E é isso que nós temos que ser: evangelistas, missionários, pastores. Temos que ser servo de Cristo. E quando você é servo de Cristo, você tem humildade para servir e até lavar os pés. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? O que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderá lá na frente. E aquilo ali, irmão, o lava-pés é sinal de humildade. Ali ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele diz: fica tranquilo, que eu vou lavar o pé de vocês, em sinal de humildade, tá? Na versão judaica completa, irmão, ela diz assim: então ele pegou coalhada, leite e o bezerro que preparou e colocou-os diante dos homens, e ele permaneceu em pé, perto deles, junto a uma árvore, enquanto eles comiam. Enquanto eles comiam, Abraão falou: não vou ficar sentado, vou ficar em pé, à disposição. O que vocês precisarem, eu corro atrás dos meus servos e peço para eles trazerem. Eu não vou dar uma de soberbo: ei, Deus me fez rico, milionário. Ei, Mariazinha, traz aqui, Mariazinha, vem logo, traz a água aqui, traz a comida, Joãozinho. Mantenha a humildade, tá bom? Porque tem muita gente que Deus tira dos bairros, Deus tira do fusquinha, Deus tira daquele carro que ele empurrava para pegar de manhã, só misericórdia, tinha que fazer o negocinho dos cabos lá, e depois Deus começa a dar um negocinho melhor, um carrinho melhor, uma roupinha melhor. Já perdeu a humildade. E Deus está dizendo para mim e para você nesse vídeo: mantenha a humildade. Lembra-se de Abraão, rico, ouro, prata e gado. Sabe, meu irmão, Abraão tinha muito mais que você, que essa BMW aí. Abraão tinha muito mais que você, que qualquer outro carrinho aí, sabe? Às vezes a gente, por qualquer coisinha, já fica soberbo, abestalhado. Irmãos, vamos ser crente maduro e ser servo. Primeiramente, aqueles que pregam a palavra de Deus e que falam de Deus, servo de Cristo. O servo de Cristo tem que estar pronto para orar para o vizinho da direita, da esquerda, para o macumbeiro e para o cristão. Porque se fosse assim, meu irmão, teríamos que sair desse mundo, Paulo diz. Temos que orar pelo ímpio, temos que interceder pelo presidente da república, você gostando ou não, PSDB, PT, seja quem for, você é servo de Cristo. E a Bíblia diz para orar para os governantes, reis e governantes, para que tenhamos uma vida tranquila. Então, o servo de Cristo, ele se inclina para as coisas de Cristo, ele não é soberbo, meu irmão, sabe? E depois, meu irmão, você tem que ser humilde na tua escola, na faculdade, na tua empresa, sabe? Porque papai te deu, ele dá e ele tira.
E como diz o Hernandes Dias Lopes, a soberba é a sala de espera da queda. Vamos ver aqui, irmão, outra versão, para depois a gente encerrar. King James de Estudo, edição 400 anos. Tomou igualmente coalhada, leite ou vitelo que preparará, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé. Esse é o detalhe, meu irmão. Tem pessoas que passam batido nisso aqui. E nos nossos estudos nós somos ensinados que quando, para olhar os detalhes, sabe, irmão? E disseram para a gente, preste atenção nos detalhes. E Abraão ficou em pé. Aí você tem que procurar saber por que Abraão ficou em pé. Homem rico, poderia sentar junto com eles, vamos comer, vamos beber. Eu sou o cara, eu sou o dono de tudo isso aqui. Mas não, ficou em pé. E colocou tudo diante dos visitantes, entretanto permaneceu de pé, junto deles, sob a árvore, observando enquanto comiam. Em Lucas 22, 27 está dizendo assim, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve, Cristo dizendo, irmão. Sabe, fala assim, eu sou Messias, eu tenho todo o poder, tenho condições aqui de falar para vir pão, para fazer da água vinho, mas eu vim aqui como servo, o Pai me mandou como servo, eu vim para fazer a vontade do Pai, eu vim para servir. Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem, olha só, veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha só, meu irmão, sabe quando a gente quer honra para a gente quer glória, a gente quer aparecer, sabe, irmão? Tem gente que dá dízimo alto e fica falando o valor do dízimo, ele não sabe nada de Bíblia, ele nunca leu aquela passagem que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, para não tocar a trombeta, para quando fazer o jejum, sabe, passar o óleo, tomar um banho, de o pai que vem em secreto, que ele vê o jejum e oração. Não, o povo, sabe, parece aquele povo bobão que vai para o monte, então aqui no monte, irmão, manda seu pedido de oração. Para com isso, para de se aparecer, seja humilde, você é servo, tudo que você fizer no oculto, você buscar, jejuar e orar, Deus vai te abençoar às claras, meu irmão, Ele vai te usar, e você vai falar, meu Deus, as pessoas vão olhar e falar, nosso irmão ali é usado, mas a partir do momento que você se apareceu no monte, já ganhou a tua honra e a tua glória, tá bom? 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, portanto, que todos nós considerem servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis, ou seja, a partir do momento que você for fiel, você vai ser servo, porque você é fiel de Deus, fiel de Cristo, um servo fiel à obra de Deus. Então, meu irmão, você vai fazer as coisas, não vai fazer relaxada, você vai orar por irmãozinho que está desempregado, vai orar pelo Brasil, vai orar, sabe, para Deus mandar chuva nos mananciais, você vai orar pelos governantes, vai orar pelo teu pastor, vai orar, sabe, para todas as pessoas, irmão, você gostando ou não, temos que orar, esse é o verdadeiro servo. Mas esse vídeo, irmão, é para falar sobre a humildade, sabe, Deus quer que a gente mantenha a humildade, porque a humildade a gente vai, sabe, até ceder a honra, do que a soberba antecede a queda. Então, mantenha a humildade. Tem gente, irmão, que é pobre e é metida besta. E tem gente que é rico e é metida besta. Tem gente que é pobre e é humilde. Tem gente que é rico e é humilde. Conheço pessoas que têm condições financeiras, irmão, mas o cara nem fala nada, sabe? Ele tem ali o cartãozinho do banco Personalité e quando você vai ver ele está na fila do povão, ele não gosta de se aparecer, sabe? Deus deu aquela condição para ele, mas ele nem está lá com o cartãozinho. Quando chega no caixa, a moça do caixa fala, olha, você poderia ter pego aquela fila ali. E ele fala assim, não, vou ficar aqui mesmo, a fila não está tão grande, sabe, irmão? Aí o soberbo, que não tem quase nada, aí ele pega um cartãozinho Uniclass do Itaú, pronto, aqui ó, estou aqui na fila aqui porque tem esse cartão aqui, que não sei o que não sei o que lá. Para com isso, vamos ser humildes, irmão.
Vamos ser humilde na presença de Deus, ser humilde dentro da igreja, seja humilde para o teu pastor, respeitar o teu pastor também é humildade, sabe? É posição de servo, respeita o teu pastor, porque é ele que é pastor, não é você. Se você quer ser pastor, monta a tua igreja para ver se vai dar certo, se é de Deus. Se for de Deus, bem, se não for, fecha, porque abrir igreja não é abrir padaria, nem mercadinho, nem açougue, irmão. O negócio é estreito. Já vi muitos pastores abrindo igreja aí achando que está abrindo um mercadinho de bairro, vendinha. Para com isso. Seja humilde, seja servo, vai orar, respeita o teu pastor, respeita o teu superior eclesiástico, sabe? Respeita a tua esposa, respeita teu marido, sabe, meu irmão? Respeita teus funcionários, sabe? Não seja soberbo não. Deus te colocou lá em cima, mantenha a humildade, mantenha a humildade, tá bom? Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Vamos lembrar de Abraão, sabe? Abraão, mesmo sendo rico, serviu e ficou em pé. Agora você já sabe o significado de ficar em pé, né, irmão? Quando você lê na tua Bíblia, Abraão ficou em pé. Você fala, opa, posição de servo, humilde, mesmo sendo rico, sabe? Humilde. Quando você chamar aí a Mariazinha na tua casa para comer, seja simples, seja humilde, sabe? Não seja soberbo não. Ó, Mariazinha, a panela que Deus me deu, Tramontina, TF3, Teflon 3, né, meu irmão? Ó, super antiaderente, Mariazinha. Você não tem, eu tenho. Para com isso, meu irmão. Seja humilde, tá bom? Quando Deus te der um carro, meu irmão, você leva os irmãos para a igreja no Fusquinha, na perua, né? E quando Ele te der um carrinho melhor, continue levando, que Deus há de abençoar. Seja sempre humilde. Lembra de Abraão, mesmo sendo rico, serviu e ficou em pé. Meu irmão, fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.